Louvado seja Deus, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou o evangelista Alexandro e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o espírito de Jezabel que está agindo dentro de muitas igrejas no dia de hoje. Todos nós sabemos que Jezabel, ela morreu, porém existem pessoas se comportando da mesma forma que Jezabel se comportava. E uma das características de Jezabel é a sedução. Jezabel, ela gosta de usar o seu corpo como instrumento de cobiça. Mas antes eu quero ler aqui um versículo da palavra de Deus que se encontra em Apocalipse, a carta que foi enviada para o pastor da igreja de Tiatira. E olha só o que Deus disse para o pastor de Tiatira. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 18, diz assim: E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve isto, diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Olha o que Deus fala para o pastor da igreja de Tiatira. Deus, ele fala que ele conhece as obras do pastor de Tiatira. A gente observa que o pastor de Tiatira, ele era paciente. A gente observa que o pastor da igreja de Tiatira, as últimas obras dele era maior do que as primeiras. Porém, a gente vai observar que Deus vai falar bem assim para ele no versículo 20: Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza a ensinar e a enganar os meus servos. O pastor da igreja de Tiatira, ele era um pastor, como eu já disse aqui, que a Bíblia diz, ele era paciente, as últimas obras dele era maior do que as primeiras, só que esse pastor da igreja de Tiatira estava tolerando mulher por nome de Jezabel, mulher que agia como Jezabel, a ensinar e a enganar os servos de Deus. O que tem acontecido nos dias de hoje é isso. A gente observa que Jezabel, que essas mulheres com esse espírito de Jezabel têm oportunidade nas igrejas para cantar, têm oportunidade nas igrejas para pregar, têm oportunidade nas igrejas para ensinar, e são mulheres que estão usando o seu corpo como instrumento de cobiça, porque, como eu já disse aqui, uma das características de Jezabel era a sedução. E a gente observa que Deus fala para o pastor de Tiatira que ele tolerava esse tipo de mulher dentro da igreja, seduzindo os profetas, seduzindo os servos de Deus. É o que tem acontecido no dia de hoje. A gente vai observar, meus irmãos, que em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, diz assim: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em trajes honestos, com pudor. Olha só o que diz a Bíblia, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9. A gente observa Paulo falando para as mulheres se vestir com pudor, se vestir com trajes honestos. Tem muitas pessoas que pegam e falam assim: a veste não salva ninguém. Sim,
A verte não salva ninguém, mas quem é do céu sabe como se vestir. E uma verte, ela diz muito. Ela não salva, mas ela diz muito. Então, meus irmãos, a gente observa que isso tem acontecido nas igrejas. Muitos pastores, por medo de perder ovelha, muitos pastores, por medo de perder membro, deixa os membros fazer o que quer e andar do jeito que quer. E esse espírito da prostituição, esse espírito da imoralidade, da sensualidade, ele tem andado dentro das igrejas no tempo que estamos vivendo. Esse espírito da sensualidade, ele tem cantado, ele tem pregado, ele tem entregado revelações do diabo dentro das igrejas que estamos vivendo. É imoralidade, você está sensualizando. A mulher coloca a roupa coladinha no corpo, ainda olha no espelho para ver se está colada mesmo, se está marcando tudo. Será que a pessoa não tem noção do ridículo? Será que a pessoa não tem noção? Ela sabe que está indecente, mas ela vai porque ela quer chamar atenção. Ela quer que os homens olhem para ela e cobiça ela. Está usando o corpo como instrumento de cobiça. Está usando o corpo como instrumento de cobiça e vai para o inferno. O seu lugar está preparado no lago de fogo do inferno. E não é só as mulheres, os homens que estão usando essas roupinhas coladinhas, essas calças coladinhas marcando tudo, essa veste do demônio, vai para o inferno também. Tá uma coisa feia, uma coisa terrível. Tem uns homens aí andando com umas calças arrochadas, apertada, marcando tudo, uma coisa ridícula. Ainda diz, homens de Deus, mulheres de Deus. Da onde? Isso é espírito de engano, isso é espírito de prostituição, isso é espírito de imoralidade, isso é espírito de sensualidade. E em nome de Jesus seja queimado agora, em nome de Jesus saia agora da vida dessa pessoa. A gente observa que o pastor da igreja de Tiatira, ele até recebe alguns elogios no começo, porque ele fazia a obra de Deus, as obras que ele estava fazendo era maior do que as primeiras, só que ele estava tolerando esse tipo de comportamento dentro da igreja. E é o que tem acontecido nos dias de hoje. As pessoas têm andado de qualquer maneira. Você, meu irmão, você, minha irmã, que está procurando o Senhor, busca o Senhor com sinceridade, cuidado aonde você pisa. Não é todas as igrejas que está com a presença de Deus, não. Não é todas as igrejas que está cheia do poder, não. Tem igrejas aí que quem está operando é o demônio, é Satanás que está operando. Mulher usando veste de homem, homem usando veste de mulher dentro da igreja, sendo que a Bíblia condena. A Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5, diz assim: não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem roupa de mulher. E a gente observa que hoje em dia, dentro de muitas igrejas aí, tem mulher usando roupa de homem, homem usando roupa de mulher. Homem usando acessórios de mulher, mulher usando acessórios de homem. Isso é espírito maligno. Isso é espírito maligno. E esse espírito maligno, ele tem rodado nas igrejas. Quando a Bíblia diz aqui em Apocalipse sobre mulher por nome de Jezabel, não é aquela Jezabel lá não, porque aquela já tinha morrido, mas a influência dela continuou.
Era pessoas que estavam dentro da igreja de Tiatira, que estavam agindo da mesma forma que Jezabel agia, ensinando, enganando, levando as pessoas a se prostituir. Você que bota essa roupa coladinha no seu corpo, você está seduzindo, você está fazendo esse jovem, esse homem se masturbar, você está fazendo essa pessoa se prostituir, você está fazendo essa pessoa te cobiçar, você está fazendo essa pessoa se prostituir. Então, tá uma coisa terrível, porque as pessoas gostam muito de ser enganada. Eu não estou aqui para me iludir ninguém. Eu estou aqui para pregar a verdade. João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus. João 17, versículo 17 diz: santifica hoje na verdade, a sua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. É ela que liberta, é ela que cura. A palavra de Deus é uma palavra de confronto, ela confronta o pecado. E a gente observa hoje em dia as igrejas caminhando com passos largos para o inferno. Passos largos para o inferno. Muitos pastores aceitando pessoas com esse comportamento de Jezabel. Muitas mulheres com essa influência de Jezabel, usando essa roupa toda coladinha. Essa é a verdade. Usando essa roupa indecente, fazendo os homens olhar para ela e cobiçar ela. Esse varão com essa calça apertadinha, isso não é coisa de homem de Deus, não. Isso não é coisa de homem de Deus, não. Você está sensualizando. Você está usando o seu corpo como instrumento de cobiça. E vai prestar conta a Deus no dia do juízo final. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10: porque todos iremos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Perceba que a Bíblia ela vai dizer em Romanos 14, a partir do versículo 11, que nós iremos ser julgados segundo as nossas obras. Porém, a Bíblia ela vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, que todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo. Cuidado com o que você faz com o seu corpo. O seu corpo ele foi feito para ser templo do Espírito Santo de Deus. E você tem usado o seu corpo como instrumento de cobiça. Cuidado que você vai prestar conta a Deus. Tudo que nós faz por meio do nosso corpo, diz a Bíblia, nós vamos prestar conta a Deus. Nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, para prestar conta, para receber segundo o que nós fizemos por meio do corpo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Furou o seu corpo, cortou o seu corpo, vai prestar conta a Deus no dia do juízo final. O seu corpo foi feito para ser templo do Espírito Santo de Deus. O seu corpo foi feito para ser templo do Espírito Santo de Deus, e você tem usado o seu corpo como instrumento de cobiça. Muitas pessoas têm usado o corpo como instrumento de cobiça. Cuidado. E tem muitos pastores hoje em dia tolerando esse espírito maligno da sensualidade, da imoralidade dentro das igrejas. E tem muitas pessoas sensualizando. Tem muitas pessoas sensualizando. É sensualidade. É sensualidade. Cuidado. Então, um alerta que eu deixo para você que quer buscar o Senhor. Busca o Senhor. Cuidado, não é todas as igrejas que estão com a presença de Deus. Tem igrejas aí que quem está operando é Satanás, é o demônio. Porque o pecado, a imoralidade, o mundo já entrou dentro da igreja. O mundo já entrou dentro dessas igrejas. Elas caminham de passos largos para o inferno, de mão dada com o mundo. Cuidado.
Porque a casa de Deus é um lugar onde nós se reunimos para adorar, para prestar um culto de adoração ao Senhor. Então procura uma igreja séria. Cuidado com esse espírito. E você que está na influência desse espírito maligno, larga isso. Confessa. A Bíblia diz que todo aquele que confessa e deixa, para de fazer, alcança misericórdia. Deus perdoa. Deus perdoa. Então é esse vídeo que eu queria fazer para vocês. Um alerta de Deus. Cuidado. Cuidado. É sensualidade. É sensualidade. Tem muitas pessoas usando o corpo como instrumento de cobiça. Está usando o corpo como instrumento de cobiça. Cuidado que você vai prestar conta a Deus por tudo que você faz por meio do seu corpo. Seja sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como um leão e buscando a quem possa tragar. Cuidado que o diabo está só rodeando. Ele está tentando tragar. Ele está procurando uma pessoa para ele tragar, para ele levar para o inferno. E Satanás hoje em dia, olha só, hein? Satanás hoje em dia, ele tem agido dentro das igrejas. Satanás hoje em dia, ele não está preocupado em fazer as pessoas se desviar da igreja. Ele quer que a pessoa fique dentro da igreja, longe de Deus, vivendo de qualquer maneira, vivendo no pecado, no adultério, andando na sensualidade, andando com essa influência de Jezabel, com essa roupa coladinha, com esse decote, com as pernas todas de fora, com essa saia lascada até cá em cima. Satanás quer isso, que a pessoa fica dentro da igreja fazendo essas coisas, achando que está perto de Deus, mas na verdade está longe de Deus. Aí as pessoas, outra arma poderosa que o inimigo tem usado, ele tem usado muito essas pessoas para influenciar a nova geração, para crescer no caminho do inferno. No caminho do inferno. A Bíblia diz que naquele grande dia muitas pessoas vão falar bem assim: Senhor, no teu nome eu preguei, no teu nome eu curei, expulsei demônio. E Jesus vai falar bem assim: nunca vos conheci, apartai-vos de mim que eu nunca vos conheci. Olha só, hein? A Bíblia é clara. Jesus vai falar isso para crente, porque é quem que prega? É crente, não é? Servo de Deus, evangélico. Quem expulsa demônio? Servo de Deus. E a Bíblia diz que naquele dia muitos vai falar: Senhor, no teu nome eu preguei, no teu nome eu fiz isso, no teu nome eu fiz aquilo. E Jesus vai falar bem assim: eu nunca vos conheci. Tem pessoas que expulsam demônio pelo próprio demônio, sabe? Como eu disse aqui, nem toda igreja Deus está. Não é todas as igrejas que tem a presença de Deus, não. O diabo é estrategista. O diabo fala bem assim, ó, o diabo, um espírito maligno se manifesta dentro da igreja. Aí a pessoa está toda errada, a pessoa está no adultério, na prostituição, a pessoa está toda arrebentada e a pessoa vai lá e expulsa aquele demônio. E o demônio sai. Aí sabe o que a pessoa fala? A pessoa fala bem assim: ih, rapaz, eu tô no pecado e Deus me usou. Eu tô no pecado e eu expulsei o demônio. Não fui envergonhado. Aí sabe o que a pessoa faz? A pessoa continua no pecado. Por quê? Ela acha que não tem nada a ver. Porque ela expulsou o demônio, então ela continua no pecado. Ou seja, o diabo vai iludindo e vai distanciando a pessoa da presença de Deus. É isso que tem acontecido. Muitas pessoas têm falado, é por isso que a Bíblia diz, é por isso que Jesus disse, ó, muitos vai dizer: Senhor, no seu nome eu preguei e expulsei demônio. Olha só, hein? Muitas pessoas vão falar, ó, no seu nome, no nome de Jesus, eu expulsei o demônio, eu preguei, eu profetizei. Aí Jesus vai falar bem assim, ó, eu nunca vos conheci. Por quê? Essas pessoas usou o nome de Jesus para expulsar o demônio, mas na verdade quem estava na vida daquela pessoa era o demônio, fazendo aquele sinal
expulsando outro demônio para iludir aquela pessoa e para iludir a igreja. Então a gente observa que Jezabel também tem agido dessa forma. Jezabel, com essa roupinha coladinha, marcando tudo, tem ensinado, como a gente lemos aí em Apocalipse, tem ensinado dentro das igrejas, tem feito sinais dentro da igreja, tem levado as pessoas a se prostituir, porque tem muitos varões que saem do culto depois de olhar aquela pastora, aquela missionária, aquela irmã com aquela roupinha coladinha no corpo e vai para o banheiro se masturbar, fica pensando naquela mulher, sabe? Então o que acontece? O espírito de Jezabel tem feito isso. Ele tem feito isso nas igrejas. Então deixa esse alerta, isso é um alerta de Deus para a sua vida, cuidado. Cuidado, porque nem todas as igrejas estão tendo a manifestação do Espírito Santo de Deus. Tem grandes igrejas, a maioria das igrejas aí está tendo manifestação demoníaca. Porque a influência da sensualidade, da imoralidade, da Jezabel está dentro da igreja. E os demônios estão agindo nesse lugar. Que Deus te abençoe. Se ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe esse vídeo. Não fica triste, não fica chateado, porque a minha obrigação aqui é pregar a verdade, pois a verdade ela liberta. E a mensagem da cruz é uma mensagem de confronto. O evangelho de Cristo ele vai na contramão do mundo. Não é esse evangelho fácil que estão pregando por aí não. Não é esse evangelho fácil que estão pregando aí não. Pode fazer tudo. É o tal do não tem nada a ver que está levando muitas pessoas para o inferno. O evangelho genuíno ele vai na contramão. Então que Deus te abençoe. Fiquem todos com Deus. Se inscreva, deixa o seu like. Até o próximo vídeo.